cair, ela tem que entrar de novo. Tá? Então tá, feito. Então estamos gravando, vamos iniciar. Agora eu vou apresentar a minha tela para vocês enxergar. Conseguem ver? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Tema 1 da unidade 2. Então, vamos lá, vamos adiante. Tá? Na verdade, unidade 3, né? Então a gente vai ver algumas características do continente europeu, vamos ver brevemente um pouquinho do processo de colonização e aí sim vamos entender essas formas de regionalizar. Então o continente americano, então, ele é um continente muito grande em extensão, né? Na verdade, como todos são. Então nós temos aí 42.209.248 quilômetros quadrados, tá? Isso é uma área muito extensa. Tá? E o continente americano ele está totalmente no hemisfério ocidental. Porém, ele se estende de norte a sul, entre os hemisférios norte e sul. Tá? Cortado pelo Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Equador e Trópico de Capricórnio. Ele não é cortado, então, pelo Círculo Polar Antártico, então, Polo Sul. Tá? Então, a gente sabe que o continente americano ele era povoado, né, pelo que nós chamamos de povos nativos, povos que já estavam aqui há milênios. Então, esses povos aí destacam-se algumas civilizações, como os maias, os astecas e os incas, né, que foram grandes civilizações que povoaram o nosso continente, mas também outros vários povos indígenas, né, como os Cheyennes, os Sioux, né, os Navarros, e principalmente os nossos povos, né, irmãos aqui, os nossos povos indígenas, né, por exemplo, os tupis guaranis, né, aqui na região brasileira, né. Então a América ela estava repleta de povos, eles não eram um povo só. A gente tem o hábito de falar, né, grosseiramente, índio, só tem índio, só tinha índios. Não, calma lá. Os índios, então, são pessoas que formam diferentes povos étnicos, né? E aí a gente destacou alguns deles. Eles já estavam, então, presentes aqui há milhares de anos, né? Na verdade, a gente nem conseguiu ainda, a ciência nem descobriu ainda quando que o homem conseguiu chegar nas Américas. Mas se sabe que certamente foi bem mais de 10 mil anos atrás, tá? Então isso é bem importante para a gente considerar nesse estudo aí sobre a colonização do continente americano, tá? O continente americano foi batizado pelos colonizadores como o Novo Mundo, né? Porque eles já conheciam, né, praticamente todo o continente europeu, eles conheciam quase todo o continente africano, conheciam pelo menos a maior parte da Ásia, porém eles não conheciam a América e nem a Austrália e várias das suas ilhas, né, as ilhas da Oceania. Nem a Austrália, nem as Américas, nem várias ilhas da Oceania eram conhecidas pelos europeus. Quando eles descobriram, que eles descobriram para eles, né? Não que eles são os grandes descobridores. Descobriram para eles esses outros continentes. Então eles batizaram de Novo Mundo. Eles descobriram um novo mundo que antes eles não conheciam, tá? Então eles, o que acontece? Nós tínhamos um continente com a presença dos povos indígenas. De repente, chega um outro povo europeu
E algumas décadas depois, esse povo europeu ainda traz um outro povo ainda, que é os povos africanos, que foram escravizados e trazidos à força para cá, como mão de obra para trabalhar, né? Então, assim, ó, esse processo, ele é, assim, a maior marca das Américas, né? É a colonização e a integração, a mistura desses povos aí, né? Vários povos indígenas, então, com os povos europeus, somados, então, aos povos africanos, que, lamentavelmente, foram trazidos. Bom dia, prof. Bom dia. Chegou o Matheus. Bom dia. Agora tô conseguindo falar. Muito bem, querido. Então, tá bom. Bem-vindos. Então, então é isso, tá, gente? Quando ouvirem falar em Novo Mundo, na história ou na geografia, vocês podem pensar que estamos falando, então, do continente americano. Aqui tem uma foto bem interessante. Essa foto aqui é de Machu Picchu, no Peru, né, uma cidade sagrada inca. Isso é interessante, né, que as pessoas costumam dizer que os povos indígenas são primitivos, né? Porque, na verdade, enquanto muitos povos europeus ainda comiam com a mão e usavam roupas assim rudimentares, sabe? Esses povos incas aqui já estavam desenvolvendo uma arquitetura extremamente sofisticada e já tinham conhecimento de astronomia e tinham até livros inteiros, códex, com escrita. Eles sabiam escrever, eles desenvolveram uma escrita, uma forma de escrita, tá? E construíram essa cidade no topo das montanhas. Isso é uma coisa que ninguém sabe como eles conseguiram fazer isso. Tá? Então a gente tem que saber valorizar os nossos povos, os nossos povos nativos, né? Tá? Então vamos lá. O que é regionalizar, então? Regionalizar é quando tu pega e delimita uma área que dentro dela existe alguma característica em comum, tá? E a gente consegue delimitar algumas áreas das Américas por terem características comuns e que diferem das outras, né? Tá? Então, assim, isso fica um pouquinho, às vezes, complicado de explicar na teoria, mas a gente vendo os exemplos, vocês vão entender. Tá? Então, a gente vai ver aqui que a gente tem o continente americano, tá? Eu tô com a Europa na ponta da língua, de repente eu vou falar o continente europeu, tá? Porque eu tava dando aula de Europa agora há pouco, eu tô com a Europa na cabeça ainda, tá? Então a gente tem o continente americano, a gente pode ver aqui, ó, o continente americano ele é imenso, né? Ele se estende do extremo norte do globo, tá? Que tá aqui, e ele vai até o extremo sul do globo, na Terra do Fogo aqui, ó, ao sul da Patagônia, Argentina e chilena aqui, ó, tá? Então é um continente muito grande, tá? Gigantesco. Então o que se fez? Se dividiu em 3 regiões, tá? Então as Américas então podem ser divididas, e a gente costuma falar isso, em 3 regiões, né? A gente tem a América do Norte, a gente tem a América Central e a gente tem a América do Sul, tá? Esse critério, ele é considerado o critério geográfico, tá? Geográfico, então. Ele tentou pegar algumas características, né? E agrupá-las, então. Tá? O que é isso aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. Vou explicar um pouquinho para vocês. Essa porção grande ao sul, tá? Que também chamamos de cone sul, porque parece um cone, tá? Então a gente chama de América do Sul. É um território que fica, aqui não está aparecendo a linha do Equador, lamentavelmente. A linha do Equador ela fica mais ou menos aqui, ó. Então essa porção da América ela fica predominantemente no hemisfério sul. Por isso, evidentemente, ela é chamada de América do Sul, tá?
Aqui nós temos uma das características dessa porção central é a parte continental muito estreita, que é onde eu estou passando o mouse aqui, e os outros países todos formados, na verdade, seu território, então, em cima de uma ilha, são ilhas, então. Então, aqui a gente tem um território muito estreito e o resto dos territórios como ilhas. Então, resolveu se agrupar isso aqui numa região separado, por isso a América, então, Central, ok? Por causa dessa característica aqui, de ser uma porção muito insular e essa parte mais estreita. Aí nós temos, por fim, então, a região que chamamos de América do Norte. Então, a América do Norte, ela é composta por, basicamente, 4 países aí, né? Então, a gente tem o México, os Estados Unidos, o Canadá e a Groenlândia, que na verdade ela não é um país por si só. A Groenlândia ela é um território da Dinamarca que fica aqui nas Américas. Assim como a gente tem aqui também, por exemplo, a Guiana Francesa, que é um território da França, na América do Sul. As pessoas não sabem disso, mas o Brasil faz fronteira com a França, né? Porque a Guiana Francesa ela é um estado francês. A gente tem aqui também, ó, as Ilhas Malvinas, né? Aqui, ó, que é território inglês e fica perto da costa argentina. E as pessoas às vezes também não sabem que aqui no litoral, né, da América do Sul a gente tem ilhas que são da Inglaterra, tá? Então, essas características geográficas, né, a proximidade com o Polo Norte, ou terras estreitas com muitas ilhas, ou a proximidade com o Polo Sul, caracterizou, então, nas 3 Américas, então, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Tá? Eu quero frisar para vocês uma coisa aqui, ó. O México, ele não faz parte da América Central, tá? Muita gente confunde isso. O México, ele faz parte da América do Norte, junto com os Estados Unidos e o Canadá. Essa não é a única forma de regionalizar o continente americano. A gente tem também outra forma de regionalizar, então, por outros critérios. Então, aquele ali foi geográfico. Agora a gente vai ver uma outra forma de regionalizar através do critério histórico, cultural e socioeconômico, tá? Essa região essa forma de regionalizar vai formar, então, 2 regiões que a gente também conhece bem. Uma delas, então, se chama a América Anglo-Saxônica. Então, e a outra é a América Latina. Então, a gente costuma falar também, né, regionalizar o continente americano através dessas 2 formas. Essas 2 formas têm esse nome, então, por causa da origem dos povos que colonizaram essas porções do continente. Então, nos Estados Unidos e no Canadá, os colonizadores foram predominantemente ingleses, né? Mas no Canadá também franceses. Então, como esses países então foram colonizados principalmente por ingleses, nós chamamos eles então essa região de países de países da América anglo-saxônica, tá? Os demais países então, tá? Os demais países, então, foram colonizados por países europeus e tinham língua latina, tá? Língua que descende do latim, como, por exemplo, o português e o espanhol. O português e o espanhol, então, ele descende do latim. Então, é por isso que os países que compõem, né, essa porção são chamados, então, da região de América Latina. Nós vamos dar uma olhadinha agora, tá? Nós vamos dar uma olhadinha agora nesse mapa aqui. Tá? Vamos aqui.
Então, aqui, ó. Aqui aparece uma legenda que mostra a língua, né, a principal, né? Porque, na verdade, são várias línguas. As principais línguas em cada região, né, do continente americano. Então, vamos lá em cima. No Canadá, como eu já comentei com vocês, as línguas faladas são, né, o inglês e o francês, tá? Então, o Canadá foi colonizado tanto por ingleses como por franceses, então por isso está pintadinho aqui. São faladas as duas línguas nesse país, tá? Nos Estados Unidos, a gente bem sabe que a língua principal é o inglês e ele foi colonizado apenas pelos ingleses. Agora vem a língua mais falada, eu acho, no continente americano, que é o espanhol. Então, desde o México, tá, até a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. Olha quantos, vários países, então, que falam espanhol. Na verdade, aqui também na América Central aparece, não está aparecendo direito, mas vários países aqui também falam espanhol, até, por exemplo, Cuba, que eu não estou identificando que cor aparece Cuba ali, mas não está me parecendo muito rosa, não. Não, é rosa sim, senhor. É porque tem o risco verde, né, que é a América Latina. Ah, é verdade. Tem razão. Tá misturado ali. Tá difícilzinho para ver, mas eu tenho toda a razão. Então a gente tem vários países aí de língua espanhola, o Brasil. Que língua será que se fala aqui, né? Todo mundo sabe, nosso português, que estamos falando agora. E tanto o português como o espanhol são línguas latinas. Então, por isso que toda essa vasta região, ó, circulada pela linha verde, então, é considerada a tal América Latina. E, a partir dos Estados Unidos para o norte, então, é chamada de América Anglo-Saxônica. Tá? E aí esse texto está explicando exatamente o que eu estou falando. Ó. Tá? Tá? Então, ó, o anglo-saxão, eles são povos descendentes dos germânicos, né? Aí ele vai contar um pouquinho da história dos anglo-saxões, que eu acho que para nós aqui não é muito relevante, afinal de contas a gente está estudando a América, né? Então, assim, ó, saber que pessoas vieram de lá é o que está nos importando agora, e não saber a história deles lá, no caso, né? Mas mostrando também que ó, os franceses também colonizaram, né? Vamos ver algumas fotos, vamos ver essas fotos aqui. Ó, as construções em estilo colonial espanhol, né? Cidade de Cartagena, na Colômbia. Olha que construção bonita, do período da colonização. Aqui em Porto Alegre mesmo, nós temos várias construções do período colonial, e no estado do Rio Grande do Sul, principalmente. Cidade de Pelotas, por exemplo. Aqui nós temos um outro edifício, ó. Vamos ver o que é isso aqui. Isso aqui é em Quebec, no Canadá. Tá? Centro histórico do Quebec. Muito interessante, ó, a construção. E vamos ver se tem mais coisas para a gente trabalhar hoje. Na verdade, ai, nossa, hoje foi bem curtinho, né? Essa primeira parte foi bem curtinho. Quero saber de vocês se apareceu alguma dúvida até aí. E se alguma coisa que o senhor falou ficou um pouco confuso. Não, senhor. Não, prof, tipo, ficou bastante claro. Tu explicou bem e o conteúdo não é difícil.
Então tá ótimo, porque na verdade isso aqui é uma introdução. A gente está vendo o nosso primeiro conteúdo do segundo trimestre, né? E ele realmente é mais curtinho, então ele vai nos ensinar 2 formas de regionalizar. Vamos resumir então, vamos fechar a aula de hoje para resumir. Ele vai mostrar para a gente, então, 2 formas de regionalizar, o critério geográfico e o critério histórico, tá? Ou o critério das línguas faladas pelos colonizadores, também a gente pode falar assim. São 2 critérios. O geográfico, então, divide a América em 3 porções: América do Sul, Central e do Norte. E o critério histórico, então, ele vai dividir a América em 2 regiões: a América Latina e a América Anglo-Saxônica, conforme o colonizador, né? Se foram colonizadores portugueses ou espanhóis, Latina. Se foram os colonizadores ingleses, então, anglo-saxões. América anglo-saxônica. É uma palavra chata de falar, né? Mas a gente se acostuma. Alguma coisa tem aí, então? Senhor, eu estou pensando agora, a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa, elas são anglo-saxônicas ou são da América Latina? Não, elas são da América Latina e eu vou te mostrar por quê. O francês, tá? Ele é uma língua latina também, tá? Então, quando a gente tem ali... eu fechei a parte... Qual é a página mesmo, gente? Vocês que estão aí... 74. Tá. Eu fechei sem querer meu livro. 75. Obrigado. Então, assim, o francês, ele também é uma língua latina, tá? Línguas latinas, se vocês não sabem o que é, são línguas que vieram do latim. O latim era a língua do Império Romano, né? Então, no Império Romano se falava latim, o Império Romano caiu, né? Deixou de existir, se criaram reinos, as monarquias europeias, e daí o latim foi se transformando, foi virando outras línguas. Aí virou o português, virou o espanhol, virou o francês. Mas o inglês, ele não é uma língua latina, nem o alemão, nem o grego, né, por exemplo. Então, essas línguas não são latinas. Por isso que a gente tem essa palavra, América Latina, porque são as línguas derivadas do latim. Hoje em dia só fala latim quem é padre, né? Porque o Império Romano foi o império, então, que adotou o cristianismo, foi onde surgiu a Igreja Católica, e eles usavam o latim, então, né, para rezar as tais missas, né? Então, ali a tua pergunta, vamos responder ela, terminar. A Guiana Francesa e o Suriname fazem parte da América Latina, tá? Com certeza absoluta, tá? Mas ali eles parecem com a cor diferente, como tu tá vendo, porque se fala outra língua mesmo, né? No caso, a Guiana, né? A Guiana fala inglês, né? E o Suriname ali, holandês, mas eles são considerados da América Latina, tá? Tá. Eles sofrem muita influência com a nossa... Eles sofrem muita influência com os povos que estão ao redor, tá? Eles têm uma vida muito parecida com a nossa, aliás, ali naqueles pedacinhos ali, tá? Tá certo. Obrigado, senhor. Não é muito diferente. De nada. Quem mais tem alguma dúvida? Nada? Eu não. Era só isso. Eu acho que vocês estão com fome, por isso que vocês não querem perguntar nada. Prof, vou te contar que eu tô louco pra comer uma pizza. Pô, eu também. Então, quando a gente puder comer uma pizza em algum lugar, tu me convida, tá? Aí tu paga, tá? Oh, beleza aí, tá combinado? Então tu paga. Mas isso só depois da quarentena. Só depois da quarentena. Pô, então tá combinado. Eu fico pensando assim, quando é que essa quarentena vai acabar? Porque eu não sabia que 2020 ia ser assim, né?
Ninguém sabia e eu acho que a gente vai ter que se acostumar que vai demorar um pouquinho mais. Aham. Por isso que eu vou dizer para vocês um último recado, ó. Vamos manter as atividades em dia para não virar aqueles bolo de neve e acontecer esse problema que está acontecendo muito problema agora esse final, hein? Esse final de trimestre, gente. Tá? E para fechar a live, então, com chave de ouro, eu vou mandar vocês lerem os próximos textos, como já comentei com vocês que eu ia fazer. Então, o próximo texto começa na 76 e vai até a 81. Aspectos naturais do continente americano. Que, aliás, é uma parte que eu gosto bastante. Tá? Aspectos naturais do continente americano. A gente vai conhecer um pouquinho da natureza do nosso continente, então, na próxima live. Só que eu acho que a nossa próxima live vai demorar, hein? Agora que estão torcendo, estão comemorando, é isso? Não, que isso, senhor. Não, estão comemorando que eu vi. Vai demorar porque nós vamos ter um recesso, agora que eu lembrei. A nossa próxima live seria na próxima sexta, só que a próxima sexta já vai começar o recesso. Então nós vamos ficar ainda 2 semanas afastados. Então vocês vão ter bastante tempo para reler o que era para ter lido e não leram. E vão ter tempo de ler o que eu estou pedindo agora, para quando chegar lá na próxima live, vocês terem no caderno e aí vocês só dão uma relida e recapitula o conteúdo. Pode ser, então? Pode ser. Tá certo. Então tá, gurizada. Vou desejar um bom dia para vocês, bom final de semana, bom dia dos namorados aí para vocês, tá? E a gente se fala então daqui a um tempo. Qualquer coisa, mandem mensagem para mim lá na agenda, tá? Tá bom. Então tá. Bom dia pra ti, senhor. Tchau. Bom dia, tchau. Tchau, senhor. Até logo. Boa noite. E bom dia. Boa noite. Tchau. Marcelo perdido.